Você pode começar. Muito obrigado. Bom, então, como eu já mencionei, hoje eu vou falar um pouco da glicoproteína P, que é conhecida como PGP, né, do inglês Pea Glycoprotein, e um pouco sobre o papel dela na defesa contra xenobióticos em peixes, uma vez que ela é amplamente estudada na farmacologia, ah, principalmente relacionado a, a, a a entrega de drogas, né, na verdade, aumentar a absorção de drogas no combate de tumores, de células cancerígenas, uma vez que essa proteína ela é altamente expressa nesses tipos de célula. Bom, mas antes da gente chegar no detalhe sobre a PGP, a gente vai ter que fazer uma revisãozinha básica sobre transportes de membrana, uma vez que ela é um transportador de membrana, ela atua como um transportador ativo de membrana, e os transportadores ativos de membrana, eles geralmente movem químicos ou moléculas contra o gradiente de concentração, usando o ATP, ou seja, gastando energia. Entretanto, existem outras maneiras de moléculas atravessarem a membrana plasmática, sendo o mais comum para moléculas hidrofóbicas de pequeno porte, pequeno, médio porte e sem carga, é passar por difusão simples. Ou seja, por fato dessas proteínas, elas terem uma maior solubilidade a lipídios pelo fato da membrana plasmática ser uma bicamada lipídica, elas conseguem passar facilmente por difusão simples. Outros mecanismos de difusão facilitadas também se apresentam na membrana plasmática, quando essas moléculas não têm a capacidade de passar livremente pela membrana plasmática devido às propriedades de semipermeabilidade da membrana, ok? Então, só uma explicação geral de como esses transportes funcionam, porque eles vão ser importantes para a compreensão geral do mecanismo da PGP. Bom, mas vamos agora para a estrela do show, né? A PGP, a glicoproteína P, mais conhecida como PGP. Ela então, como eu te disse, ela é uma proteína de transporte e a função dela é basicamente fluxo de moléculas. Então, ou seja, ela vai mudar do meio intracelular para o meio extracelular. É basicamente essa a ideia. Vamos evitar acúmulo de coisas dentro da célula, vamos jogar para fora coisas que a gente não está precisando dentro da célula. Ela tem uma estrutura bem básica, e essa estrutura é bem conservada para toda a família que vai englobar a PGP, que eu vou falar no próximo slide, que é basicamente um terminal N, que é bem, obviamente, todas as proteínas possuem, que para quem estuda bastante proteína sabe que começa no terminal N e termina no terminal C. Após o terminal N, a gente tem um domínio transmembrana, que é composto de 6 subunidades, seguido por um domínio de ligação de nucleotídeos, que é aqui que vai se ligar a uma das moléculas de ATP, que vai possibilitar o transporte dos substratos da PGP. Após esse domínio, a gente tem um outro domínio transmembrana, composto, de novo, de outros 6 subunidades, tá? Isso segue com um outro domínio de ligação de nucleotídeo, onde uma segunda molécula de ATP vai se ligar, tá? Para, novamente, possibilitar o transporte dos substratos da PGP e termina no terminal C. Essa proteína aqui é a PGP na sua estrutura quaternária, e eu trouxe só para você ter um exemplo de como ela se apresentaria dentro da célula e da membrana plasmática. Então, essas linhas aqui representariam, então, a membrana plasmática. Toda essa parte aqui estaria no citosol. Ela tem uma pequena parte extracelular. Os domínios de nucleotídeo, onde o ATP se liga, claramente são dentro da célula para permitir a ligação do ATP. Ela é uma proteína grande, bem grande. Ela tem 170 kilodaltons a 180 kilodaltons. Essa variação acontece devido às variações intraespecíficas e interespecíficas. A PGP ela é bem conservada, eu vou falar mais sobre isso depois, mas ela tem um range de peso molecular aí. E ela geralmente apresenta em torno de 1.280 aminoácidos. Então, para pessoas que são familiares com estudos de proteína, sabe que é uma proteína grande, tá? E o fato dela ser uma proteína grande dificulta um pouco o seu estudo,
porque o seu isolamento não é tão simples. Então, esses fatos dela ser de transmembrana, pouco solúvel e muito grande dificultam um pouco a compreensão e o estudo dessa proteína. Tá? Quando a gente fala de classificação de proteínas e quais genes codificam e expressam a PGP, a gente engloba a PGP num grupo de proteínas e genes chamado de superfamília ABC. A PGP, especificamente, está dentro de uma subfamília, que é a subfamília B, e em peixes existem evidências que ela pode ser codificada tanto pelo membro 1 quanto pelo membro 4 da família genética. Então, quando a gente se fala de PGP, ou muito que a literatura se fala também, seria ABCB1 ou ABCB4. Tá bom? Bom, mas como que essa proteína foi descoberta? Essa proteína, como eu já mencionei no começo, ela é muito importante no estudo de farmacologia e principalmente no combate de tumores, de câncer e de doenças relacionadas ao sistema nervoso central, no cérebro, né? Por quê? Porque ela está totalmente relacionada a um fenótipo que essas células apresentam, que são o fenótipo de resistência múltipla às drogas. Então, Lin e Juliane, em 1976, estudando células tumorais que apresentavam esse fenótipo, ou seja, eles tentavam matar essas células tumorais, tentavam diminuir essas células tumorais usando diversas drogas, diversos fármacos, e eles não obtiveram um efeito significativo. E ao estudar essas células com mais atenção, ele achou a presença de carboidratos ligados a uma proteína que era extremamente expressas nessas células. E ele deu o nome de permeability glycoprotein, ou glicoproteína P. E ele atribuiu a essa proteína o fenótipo de múltipla resistência a drogas. Então, por muito tempo, essa proteína foi escrita e conhecida como MDR, que seria Multiple Drug Resistance. Já no mundo dos vertebrados inferiores, nos peixes e outros animais, a primeira documentação da PGP foi em um linguado, através de estudos moleculares desempenhados por Chan em 1992. O Chan estava estudando animais que estavam expostos a ambientes extremamente poluídos, e ele percebeu que esses peixes expostos a esses ambientes poluídos expressavam uma grande quantidade da PGP. E ele assumiu a essa resistência, a essa superexpressão, e pelo fato desses animais conseguirem estar vivos nesses ambientes contaminados, o que ele chamou de resistência múltipla a xenobióticos. Uma vez que quando a gente fala de contaminantes ambientais, a gente chama eles basicamente de xenobióticos, uma vez que eles são estranhos ao corpo, ou seja, moléculas estranhas ao sistema fisiológico do peixe. Bom, mas como eu te disse, a PGP ela é apenas um membro de uma super mega família chamada família ABC. E essa superfamília de genes codificam somente transportadores, que seguem bem aquele modelo de proteína que eu falei, dois domínios transmembrana, dois domínios de ligação de nucleotídeo e efluxo de moléculas. E ela recebeu esse nome, essa família recebeu esse nome pela propriedade de ter essa ligação com a ATP, sendo conhecida como ATP Binding Cassette Proteins. Então, A, B, C, do inglês. Essa superfamília de transportadores de proteínas, elas então são classificadas em outras subfamílias. E no mundo dos peixes, existem 8 subfamílias dessa proteína. A subfamília A, B, C, D, E, F, G e H. Então, acaba ficando ABCBA, ABC, ABCB, ABCC, ABCD e assim por diante, complementando até AH. Porém,
Dentro das subfamílias, a gente tem diferentes genes, ou os membros genéticos dessa família, que vão decodificar proteínas um pouco diferentes uma das outras. Muitas sequências de aminoácidos são conservadas ao longo de toda a cadeia, de toda a da superfamília por si só e dentro das subfamílias também. Então, para cada gene que codifica uma proteína, ele recebe um número, tá? Então fica ABCA1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante, sendo que a família A vai de 1 a 13, a B vai de 1 a 11, a C vai de 1 a 13, a D vai de 1 a 4, a E tem somente uma descrita até o momento, a F vai de 1 a 3, a G vai de 1 a 5 e a H só tem uma só que também foi descrita, inclusive, recentemente. E só foi, inclusive, achada, se não me engano, em zebrafish. Eu quero trazer a atenção, claro, marquei aqui bem bonitinho a ABCB1, porque a PGP é majoritariamente codificada por esse gene aqui, a ABCB1. Tá, mas tudo isso parece super confuso, né? A, B, C, E, 1, 2, 3, 4, 5, 6, um monte de nome aí. Mas qual a relevância de tudo isso? Bom, de maneira geral, essas proteínas elas têm uma função básica, que é o efluxo de moléculas do meio intracelular para o meio extracelular, com a principal função de manter a homeostase química da célula. Ou seja, a célula ela tem uma quantidade de químicos e de moléculas que ela precisa ter para funcionar de uma maneira coordenada e para crescimento e das funções fisiológicas de uma célula normal. Se essa homeostase ela é quebrada, a célula pode morrer ou sofrer efeitos tóxicos. Sendo assim, todas essas proteínas, elas de alguma maneira estão relacionadas a essa homeostase química. Esse balanço químico, entretanto, e as diferenças de função dessas proteínas vai variar bastante em relação aos substratos que elas vão mandar para fora da célula, no caso que vão fazer o efluxo, e aonde elas estão, tanto na membrana apical, ou na membrana basolateral, ou em qual tecido elas estão. Se está no fígado, no intestino, no cérebro, na pele, no olho, e assim por diante. Tá? Sendo que elas podem bombear tanto compostos endógenos como compostos exógenos ou xenobióticos. Tá? Sendo que, para os xenobióticos, as três principais famílias que participam no efluxo de substratos xenobióticos na célula são a ABCB, que é onde está a PGP, a ABCC e a ABCG. Então, essas três famílias são basicamente conectadas com o transporte de xenobióticos. Bom, dito isso e mostrando um pouco da diversidade dessa família genética e dessas proteínas, eu resolvi trazer um pouco essa figura também para mostrar que, além dessa variação de subgrupos, a gente tem uma variação de membros da PGP muito relevante dentro da classe dos peixes e também até mesmo na classe dos mamíferos. A gente pode ver aqui que, por exemplo, os humanos, eles têm 48 genes que codificam para proteínas transportadores ABCs. Já os camundongos têm 52. No caso dos peixes, a maior quantidade foi descrita em zebrafish, que, por sinal, é o peixe mais estudado que se conhece. Se conhece 99% do DNA do zebrafish. Então, não me espanta que as maiores quantidades de membros encontrados foram no zebrafish. Entretanto, poucos estudam com selacanto e por provavelmente ter também ali um histórico de evolução, ele apresenta somente 33 formas. Entretanto, além dessa variação muito ampla dentro dos peixes e dos mamíferos, vale a pena frisar que os transportadores ABCs são conservados ao longo de toda a história evolutiva, sendo encontrados inclusive em fungos e bactérias, sendo que muitos problemas que tem de combate de fungos está associados aos transportadores ABCs, e muitos dos problemas associados à resistência de antibióticos em bactérias estão relacionadas à expressão dos transportadores ABCs. Bom, mas como que esses transportadores funcionam? Como é que eles mandam esses substratos para fora da célula? Bom, aqui eu trouxe um esquema geral, mais ou menos,
de como isso acontece. Ainda existem teorias em detalhes de como esses substratos são transportados. Mas, de maneira geral, um fluxo único, o substrato primeiro vai se ligar no domínio transmembrana. Em seguida, o ATP vai se ligar no domínio de ligação de nucleotídeo. Quando o ATP é hidrolisado, a proteína vai sofrer uma transformação estrutural, eliminando o substrato para o meio extracelular. Bom, mas como eu disse, os detalhes minuciosos de como esse transporte acontece não está bem desvendado na literatura, mas existem 3 teorias. A primeira teoria é o modelo clássico de transporte ativo, ou seja, uma molécula, por ter toda aquela característica de ser moderada, ser um tamanho pequeno a moderado, não ter uma carga e ser relativamente hidrofóbica, sendo capaz de passar pela membrana plasmática por difusão simples, ela adentra a célula, chega no citosol, o transportador, então, vai capturar essa molécula, né, esse substrato, e transportar para fora da célula. Entretanto, existe uma outra teoria de como isso acontece, que é o conhecido como modelo de aspirador hidrofóbico. E nesse modelo de aspirador hidrofóbico, acredita-se que o substrato da PGP nem consegue atingir o citoplasma, o citosol. Ele é interceptado pela PGP antes mesmo de sair da membrana plasmática e é eliminado para fora da célula, para o meio extracelular. Entretanto, outros estudos sugerem que esse modelo hidrofóbico, na verdade, não é bem como ele acontece. Existe uma variante dele, que é o que eles chamam de modelo de Flipase, que, na verdade, a PGP não transportaria diretamente para fora da célula, mas que a PGP é unicamente responsável por transportar o substrato da parte interior da membrana plasmática para a parte exterior da membrana plasmática, sendo que o composto é então liberado pela própria membrana para o meio extracelular. Dentre todos esses 3 modelos aqui, o menos aceito é o modelo clássico. Tá? O modelo clássico é o menos aceito. O que mais se discute na literatura é que o modelo do aspirador hidrofóbico e o modelo de Flipase provavelmente são os mais corretos. Não existe um consenso entre os dois. Porém, estudos mais recentes sugerem que, na verdade, a PGP utiliza os 2 modelos de uma maneira dependente do substrato. Então, em alguns substratos ela atua como modelo de aspirador hidrofóbico, e em outros substratos ela atua como modelo de Flipase. E que isso vai variar das propriedades físico-químicas das moléculas referentes à sua solubilidade na membrana plasmática. Bom, vamos chegar um pouco nesse momento, que seria um dos pontos mais importantes do porquê a PGP é tão famosa, do porquê ela é tão estudada e do porquê ela é tão importante. É simplesmente pelo fato de que a variedade do substrato da PGP é tão grande, mas tão grande no mundo da farmacologia, que as pessoas muitas vezes tentam, na hora de produzir um fármaco, eles não querem que seja inibidor da PGP ou substrato da PGP, porque pode dar diversas interações, juntamente com, na hora de aumentar a permeabilidade do fármaco, eles têm que ver se não é substrato da PGP e se a PGP não vai impedir a absorção desse fármaco. Então, o fato da PGP ter essa variedade de substratos gigantesca torna ela uma proteína extremamente interessante de ser estudada. E como exemplos de substratos, eu trouxe aqui uma variedade grande de fármacos, indo de drogas anticancerígenas, analgésicos, antihistamínicos, antivirais, imunossupressores, bloqueadores de canal cálcio, produtos naturais, esteroides, hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, pesticidas e corantes. Porém, todos eles têm algumas relações bem parecidas. Todos eles têm uma moderada hidrofobicidade, vindo ali de 4 a 6 do log-QW, que é a constante que mede a solubilidade em gordura e água.
São geralmente moléculas pequenas e médias, possuem ou cargas positivas ou neutras, sendo que a tendência maior é neutra, e a presença de ciclos, como a gente pode ver aqui na molécula de ivermectina, tá? E vocês podem relacionar que essas características são exatamente as características que permitem uma difusão passiva pela membrana plasmática. Ou seja, elas são literalmente proteínas reguladoras, impedindo que proteínas que têm fácil acesso de, de passar pela membrana plasmática sejam evitadas de acumular dentro da célula. Tá? Eu quero trazer atenção aqui para 4 classes de substratos da PGP, porque eles são amplamente utilizados como ferramentas para o estudo da PGP, ou no caso dos pesticidas, é o meu foco de estudo. Tá? A ciclosporina A e o verapamil, vocês vão ver adiante que eles também são classificados como inibidores da PGP, apesar de ser substratos. E o corante rodamina, principalmente rodamina, ou, às vezes a doxorubicina também, que ele é fluorescente, são utilizados como substratos para avaliação da atividade da PGP. Bom, então, falando um pouco dos inibidores da PGP, os inibidores da PGP, eles foram descobertos e produzidos depois, obviamente, na tentativa de aumentar a absorção de fármacos, principalmente em células tumorais e no sistema nervoso central, uma vez que a conhecida barreira hematocefálica, vou falar mais para frente, mas ela tem uma grande quantidade de PGP, impedindo a absorção de fármacos no cérebro para tratar qualquer enfermidade que aconteça no sistema nervoso central. Então, elas foram desenvolvidas para aumentar essa absorção de fármacos, sendo assim, eles ficaram conhecidos como quimiosensibilizadores, porque eles vão aumentar a sensibilidade do organismo a um fármaco específico, tá? E eles são divididos em 2 categorias. Os inibidores competitivos, que na verdade são substratos da PGP com alta afinidade, e aqui vocês podem ver que temos aqui a ciclosporina A, que eu coloquei como substrato, e o verapamil, que eu também coloquei como substrato, porque na verdade eles funcionam tanto como substrato como inibidor, dependendo do químico utilizado junto com eles. E eles vão competir pelo sítio ativo da PGP de uma maneira reversível, ou seja, eles vão se ligar e depois vão te desligar, funcionando como um substrato normal mesmo. Já os não competitivos, eles se ligam ao sítio ativo irreversivelmente, bloqueando completamente a proteína, deixando ela inutilizável. Ou eles vão interferir na hidrólise do ATP lá no domínio de ligação de nucleotídeo que eu mostrei para vocês, onde vai bloquear a hidrólise do ATP, a proteína não vai ter a capacidade de fazer aquela transformação estrutural que eu mostrei, não sendo capaz, então, de eliminar esse composto. Ou seja, os outros substratos que vão estar juntos. Dentre os inibidores da PGP, a gente tem 3 gerações. Por que a gente tem 3 gerações? Como eu te disse, esses inibidores eles são muito importantes na farmacologia para aumentar a sensibilidade a fármacos para que a gente consiga combater algumas doenças. Então, desde a primeira geração, são basicamente fármacos desenvolvidos para outras funções que começaram a ser testados como inibidores da PGP para tentar aumentar a entrega de drogas para células tumorais e cânceres e tudo mais. E os mais efetivos foram o verapamil e a ciclosporina A. A quinidina também é bem efetiva, assim, mostrou assim alguns efeitos bons. E a progesterona eu coloquei aqui porque também é um esteroide, então eu achei bem interessante colocar aqui como exemplo. Porém, apesar de ter alguns efeitos inibidores, esses compostos, eles tinham efeitos colaterais também, uma vez que eles interagem com outros transportadores, foi descoberto depois que eles podem interagir com outros transportadores, e ele causa alguns efeitos adversos que não foram bem vistos nos ensaios clínicos. Então, decidiu-se criar uma nova geração de inibidores da PGP, análogos a esses inibidores da primeira geração, e eis que temos a origem o dexaverapamil e o valspodar, sendo que o dexaverapamil ele é um análogo ao verapamil e o valspodar é análogo à ciclosporina A. Tá? A intenção de fazer a segunda geração foi fazer eles um pouco mais específicos para PGP, tentando aumentar a eficácia e diminuir os efeitos colaterais apresentados por esses fármacos. Entretanto, novamente, nos testes clínicos, esses fármacos não tiveram lá grandes sucessos, e o que levou a cientistas
a quererem produzir o que nós chamamos de terceira geração de inibidores da PGP. Essa terceira geração se formou basicamente em descobrir inibidores não competitivos. A gente pode ver aqui que eu coloquei aqui em verde, junto com o verde aqui, que basicamente são não competitivos. E eles têm basicamente a ideia de se ligar, interferir na hidrólise do ATP, e sendo assim fazendo a PGP inativa, incapaz de funcionar. Esses fármacos também não estão tendo grande lá sucesso nos ensaios clínicos, e uma quarta geração está se formando atualmente, mais baseados em produtos naturais, em extratos de ervas, e um pouco mais com menos efeitos colaterais, uma vez que esses aqui apresentaram grandes efeitos colaterais. Foi o grande problema da terceira geração de inibidores da PGP. Entretanto, vale muito salientar que, para peixes, a relação substrato-inibidor, o que é um inibidor, o que é um substrato, a que nível o inibidor funciona ou a que nível o inibidor não funciona, ainda é muito pouco estudado. Muito, muito, muito pouco estudado. Porém, a relação substrato-inibidor são boas ferramentas para a gente entender a atividade da PGP. Bom, eu falei de inibição e eu também vou ter que falar um pouco da indução da PGP, uma vez que essa proteína ela pode ser induzida por diversos fármacos também. E é interessante salientar aqui que o mesmo fármaco ele pode funcionar como substrato inibidor e indutor. Muitas vezes porque, de uma maneira fisiológica e mecanística, se o animal está exposto a uma determinada molécula que é estranha ao seu corpo e a proteína responsável por eliminar essa molécula é a PGP, quando a célula se vê em perigo, ela vai produzir mais PGP para eliminar esse fármaco. Então, faz todo sentido que o substrato seja correlacionado com a indução. Não necessariamente acontece sempre, não é que toda molécula que é inibidor, substrato e indutor, mas existe essa combinação em algumas moléculas e vale a pena salientar aqui. Bom, mas como que funciona o processo de indução? Então, o indutor ele vai adentrar a célula, vai chegar no núcleo, vai se ligar ao receptor pragnona X. Esse receptor pragnona X vai mandar um sinal para a região promotora genética, que vai então expressar mais unidades da PGP, aumentando o efluxo de moléculas do meio intracelular para o meio extracelular. Entretanto, novamente, em peixes, estudos com a PGP sobre indução da PGP são muito escassos, são mais escassos ainda comparados à inibição. Bom, vamos falar de localização da PGP. E por que eu estou falando mamíferos aqui? Por que eu não coloquei peixe? Essa apresentação é sobre peixe, mas por que eu coloquei mamífero? Porque a localização da PGP em peixe ainda está sob estudo. Não se sabe necessariamente quais são os tecidos, ou todos os tecidos que a PGP é expressa ou apresenta uma função relevante, entre outros. Ainda existe uma gama gigantesca de estudos que precisam ser feitos para realmente falar em peixes a localização são essas, essas e essas. Mas eu vou discutir isso em mais detalhe ao longo da apresentação. Bom, mas de maneira geral, em mamíferos, se sabe que a PGP está presente em tecidos absortivos, como o intestino, e a função da PGP no intestino é basicamente evitar a absorção do químico, tá? Ela vai estar presente nos enterócitos, que são as células intestinais, na célula apical, mandando esse químico de volta para o lumen do intestino, falando, ó, aqui você não vai entrar não, vai embora. Já também existe muitas evidências, e é já muito clássico, que estão presentes em tecidos secretórios, como o fígado e o rim, sendo que no rim está na membrana apical das células epitais do rim, mandando os químicos para o lumen do néfron para que sejam eliminados pela urina. Já no fígado, os hepatócitos associados aos tubos caniculares, os canículos biliares, sendo que o transporte da molécula é feito do interior da célula para o lumen dos canículos biliares. A bile, então, vai ser enviada para o intestino, ali na região do duodeno, e então
esse composto é eliminado pelas fezes. Já também existem grandes estudos em mamíferos sobre a atuação da PGP em barreiras em tecidos sensíveis, como, por exemplo, o cérebro, a gona, os olhos e a placenta. Aqui eu tenho o exemplo do cérebro e do olho, aonde a PGP funciona de uma maneira protetora, impedindo o acúmulo de determinados químicos dentro ou do cérebro, ou do olho, ou do feto, ou das gônadas. E aqui, exatamente por essa propriedade dentro do cérebro, que se torna muito difícil de tratar doenças relacionadas ao sistema nervoso central. Então, mas é basicamente isso. Eu vou discutir mais a fundo a presença da PGP em cada tecido em peixes. Bom, mas antes de eu falar um pouco sobre o que se sabe, o que tem estudado em peixes em relação à PGP, eu tenho que falar das técnicas que são utilizadas no estudo da PGP, o que são várias. Eu trouxe aqui um resumo das técnicas que eu encontrei, algumas eu utilizei, inclusive. A mais utilizada, assim, em ampla escala, sem sombra de dúvidas, é a imunodetecção, que é basicamente utilizar um anticorpo que vai se ligar à proteína. Esse anticorpo, então, vai apresentar ou uma coloração ou um fluorocromo, que a gente é capaz de visualizar ou em microscópio ou fazendo revelação, que seria no caso do Western blot. Essa imunodetecção, ela geralmente é mais feita com um anticorpo específico chamado C219, que é um anticorpo monoclonal criado para mamíferos. Porém, ele é amplamente utilizado em peixes, uma vez que não existe um anticorpo monoclonal específico para PGP em peixes. Então, esse C219 ele foi amplamente utilizado em estudos de imunistoquímica e Western blot, geralmente avaliando a expressão proteica da PGP, a sua localização e a capacidade indutória de alguns fármacos. A segunda técnica mais utilizada para o estudo da PGP é a cultura celular, sendo que existem trabalhos com culturas primárias, com linhagens, principalmente com linhagens tumorais, com culturas 3D, principalmente referentes à barreira hematocefálica. E os estudos com células, eles são muito bons para a gente entender um pouco mais como funciona a interação substrato, inibidor, e a interação entre dois substratos, principalmente quando a gente é capaz de obter taxas de fluxo, atividade da PGP, entre outros parâmetros que somos capazes de conseguir através de estudos de cultura celular. Também existem alguns estudos envolvendo indução e inibição da atividade. Outro também que é amplamente utilizado, mas aí é amplamente utilizado em diversas áreas da biologia e da medicina, que são os estudos moleculares, né? Então, existem diversos estudos avaliando a expressão gênica da PGP em diversos tecidos em peixes. Uma metodologia bem, não digo nova, mas pouco explorada no mundo da PGP, assim, em peixes, seria o nocaute gênico. O nocaute gênico é quando a gente impede a transcrição do gene específico. Então, no caso, eu bloquearia a expressão do gene ABCB1 para PGP. Sendo assim, a PGP não é produzida, sendo assim, esse animal ou aquela célula, ela não vai expressar a PGP e ela não teria essa proteína. Então, a gente pode avaliar como seria um animal com a presença da proteína e um animal sem a presença da proteína. Técnicas de clonagem, geralmente associadas a estudos filogenéticos. E esses estudos moleculares, eles estão associados ao entendimento da indução, localização e filogenia da PGP. Vou ressaltar aqui também duas metodologias. Uma é o isolamento de capilares sanguíneos e túbulos renais, mas eu tenho exemplos específicos sobre esses dois que eu vou falar um pouco mais para frente. E estudos de proteômica. Estudos de proteômica é quando a gente avalia literalmente a presença da proteína, não da expressão gênica, mas da proteína por si só, e não através de imunodetecção, através de quantificação dos aminoácidos presentes no conjunto de proteínas, sendo utilizado, então, a consulta de um banco de dados para a gente conseguir decifrar quais proteínas estão presentes naquele tecido. Sendo assim, a gente consegue determinar no nível proteico se a PGP realmente está presente naquele tecido ou não.
Bom, já falei das técnicas, a gente já falou um pouco de mamíferos, a gente já falou um pouco de tudo mais. Agora eu vou começar a adentrar um pouco mais sobre o que a gente sabe da PGP em cada órgão em peixes. E eu vou começar com o intestino, uma vez que a absorção começa pelo intestino, grandemente, né? Nos peixes acontece pela branca também, mas a branca eu vou deixar para o final. A PGP, alguns estudos com a PGP no intestino existem, não são grandes estudos, eu encontrei 4, 5 no máximo, eu vou estar falando sobre basicamente 2 aqui. Bard com colaboradores em 2002, estudando o killifish, utilizou o anticorpo monoclonal C219 para ver a imunorreação ou a presença de PGP no intestino do killifish. E ele comparou animais que viviam em ambientes poluídos e ambientes não poluídos. Esse estudo foi capaz de detectar a presença da PGP bem na membrana apical dos enterócitos, assim como a gente já imaginava, baseados em estudos de mamífero. Mas o mais interessante desse artigo, na minha opinião, é exatamente ele mostrar que esses níveis de pressão da PGP em animais em ambientes não contaminados é muito baixo. Esse gráfico aqui, ele representa dias após a coleta, então o animal foi coletado ou no ambiente não poluído ou no ambiente poluído, foi levado para o laboratório e mantido em água limpa por 78 dias, tá? Os animais coletados em ambiente não contaminado não apresentaram altos níveis de PGP de maneira geral. Antes que eu esqueça, o eixo Y aqui é a porcentagem de amostras que apresentaram PGP, ou seja, de 8 animais, por exemplo, 10, 20 animais, qual a porcentagem de números desses animais apresentaram positivamente a reatividade pelo C219, tá? Bom, a gente pode ver que no ambiente não contaminado, a porcentagem de animais que apresentaram isso é muito baixa. Já em ambientes contaminados, principalmente por PCBs, a gente pode ver que os animais que foram coletados e analisados no primeiro dia, eles apresentam uma grande quantidade de PGP. Ou seja, não uma grande quantidade, mas mais animais apresentaram a PGP no seu intestino. Porém, quando esses animais foram submetidos à água limpa, a gente pode ver um decréscimo gigantesco na presença de PGP nessas amostras, sugerindo que a PGP ela é expressa e disponível quando o animal está sob estresse químico. Bom, já Lonkar, em 2010, estudando também intestino, na verdade o Lonkar ele fez um estudo amplo, ele avaliou diversos tecidos, eu vou falar desse artigo do Lonkar de 2010 por bastante tempo aqui, já que ele é um dos artigos que mais explorou a expressão gênica dos transportadores ABC, a gente pode ver aqui que ele não vai comentar somente da PGP, eu vou focar somente na PGP, mas ele aborda diversos transportadores, tá? Esse estudo foi feito em Fruta Arco-Íris, que é um modelo de peixes utilizado amplamente na América do Norte, uma vez que eles são super comuns. Ele fez PCR em tempo real, avaliando a expressão gênica de diversos transportadores ABCs. E ele verificou a expressão da PGP, codificada pelo gene ABCB1, tanto no intestino proximal quanto no intestino distal. Nesses estudos, então, se você for parar para pensar, localização da PGP pelo C219 na membrana apical, expressão no intestino distal e no proximal, sugerem que a função da PGP no intestino de peixes é bem similar àquela vista em mamíferos, que é a presença da PGP na célula apical do enterócito, bombeando o composto xenobiótico não desejado de volta para o lúmen do intestino para ser eliminado pelo sistema digestório, sendo enviado para fora do organismo. Bom, focando agora um pouco mais em rim, tá? Meu Deus, Schramm, em 1995. Na verdade, esse autor aqui, ele pertence a um grupo de pesquisadores que estudam amplamente a PGP e é conduzido basicamente pelo Miller, que ele é bem famoso na literatura da PGP. E o Miller, ele tem 2 artigos bem interessantes relacionados a PGP em peixes, que eu vou falar mais especificamente. O primeiro é exatamente esse. E o que ele fez aqui? Ele isolou túbulos renais de killifish
Mas o mais engraçado é como ele isolou esses túbulos renais. Ele não fez ultracentrifugações ou nem nada disso. Ele pegou o rim do peixe, foi na lupa e separou túbulo por túbulo usando a pinça. Deve ter sido um trabalho, assim, gigantesco. Uma vez isolados esses túbulos renais, ele utilizou substratos fluorescentes da PGP para verificar o acúmulo, ou para ver se realmente esses substratos acumulavam dentro do lúmen, uma vez que esses túbulos eram expostos a soluções contendo esses substratos. Vendo o aumento de fluorescência dentro do tubo, ele pôde constatar que se ele submeter esses túbulos a uma solução contendo um substrato fluorescente da PGP, ele conseguiria meio que utilizar isso para determinar a atividade da PGP em túbulos renais. Tá? Sendo assim, ele usou inibidores para diminuir, ou para ver se a gente ia ter uma diminuição da atividade da PGP, consequentemente, uma diminuição da intensidade de fluorescência dentro do lúmen dos túbulos renais. E aqui está o resultado do estudo dele. Então, a gente tem aqui no eixo Y a intensidade de fluorescência e aqui no eixo X o controle e os inibidores da PGP, como a ciclosporina A e como a ciclosporina G. E aqui também ele utilizou a quinidina. Tá? A gente pode ver aqui um pouco da quinidina também. E como já esperado, a gente pode ver uma diminuição da intensidade de fluorescência no lúmen do túbulo renal, sugerindo uma diminuição de transporte pela PGP. O mesmo pode ser visto aqui com a quinidina também. Então, a ideia de que a PGP está transportando xenobióticos para dentro do lúmen do túbulo renal para ser excreto via urina está de pé. Bom, outros trabalhos envolvendo o rim também envolveu o trabalho de Bard e colaboradores em 2002, o mesmo que detectou a presença da PGP no intestino, não detectou a presença da PGP em rim usando o C219. Entretanto, o Locari, em 2010, que eu também já falei, ele encontrou sim a PGP, que é codificada pelo IBCD1, no rim, sugerindo que a imunodetecção da PGP é menos sensível do que os estudos moleculares, o que faz bastante sentido. Mas também vale apontar aqui que muitas vezes o gene é expresso e a proteína não é expressa, e o reverso também pode acontecer. Às vezes, a proteína já foi expressada, a gente tem uma quantidade de proteína grande já dentro do tecido, e o gene parou de expressar. Então, a gente tem, na hora de analisar um pouco expressão gênica, concentração proteica e atividade de uma proteína, a gente tem que ponderar um pouco esses três dados para tentar entender de uma maneira mais ampla como esse processo acontece. Bom, mas como a gente viu, o Miller, o Schwenn, em 1995, do grupo do Miller, mostrou uma acumulação no lúmen de túbulos renais, e a gente vê a expressão da PGP documentada em Locar, sugerindo novamente que em peixes a PGP funciona basicamente da mesma maneira que funciona em mamífero, estando na célula apical de células epiteliais do rim, transportando xenobióticos para o lúmen do néfron para ser eliminado via urina. Bom, agora fígado. O fígado, dentre todos os tecidos de peixes, ele é o mais estudado quando se fala de toxicologia no geral, porque é o órgão responsável por reações de biotransformação, de armazenamento, de detoxificação, entre outros milhões de processos que o fígado faz. Então, o fígado é amplamente estudado e ele é o mais estudado em relação à PGP, tá? Eu vou começar com esse estudo feito por Costa e colaboradores em 2013, usando tilápia, que ele usou o C219 novamente para marcar a presença da PGP em fígado. E ele percebeu que existe uma alta intensidade, uma alta expressão da PGP, na verdade, um alto sinal provindo do C219 perto dos canículos biliares, sugerindo também a mesma coisa, que a PGP transportaria as moléculas para dentro dos canículos biliares. No mesmo estudo, usando o Western blot com o C219, ele mostrou
que esse sinal é basicamente provindo de proteínas entre os pesos moleculares de 150 kilodaltons e 200 kilodaltons. E se a gente se lembrar, no começo da apresentação, a PGP ela varia ali em torno dos 170, 180, então é exatamente onde essa banda se localizaria, tá bom? Entretanto, existem diversas evidências que existe uma reatividade cruzada entre a PGP, codificada pelo ABCB1 ou 1,4, e uma outra proteína da subfamília ABC, que seria a ABCB11. Então, no caso, em estudos de imunistoquímica e Western blot em fígados de peixes, a gente tem que tomar cuidado, porque o C219, que tem os epítopos, que se conecta aos epítopos VQE-ALD e VQA-ALD, esses epítopos, eles são presentes tanto na ABCB1 quanto na ABCB11. Porém, a função da ABCB1 é muito diferente da função da ABCB11. A ABCB1 é responsável por transportar xenobióticos, enquanto a ABCB11 ela é responsável por transportar sais biliares. Então, pode ser que esse uso do C219, principalmente em fígado de peixes, talvez a sua interpretação não seja da mais correta. Bom, e aí vem Loncar em 2010 e mostra que quando a gente fala de expressão gênica, a ABCB11 é muito mais expressa no fígado do que a ABCB1. Ou seja, quando a gente se trata da imunodetecção do C219 no fígado, a interpretação do sinal tem que ser muito cautelosa, porque na verdade é uma combinação de sinais tanto da ABCB11 como da ABCB1. Bom, falando já do problema do C219, que temos um problemas ali em relação ao PGP, então talvez o que a gente está vendo não é PGP, é outra proteína. Porém, uma grande vantagem de estudar o fígado é que a gente consegue facilmente isolar as células do fígado, que são os hepatócitos. E ao isolar os hepatócitos, a gente consegue fazer diversos estudos de efluxo, como eu mencionei no começo, usando ferramentas de cultura celular primária, a gente consegue estudar interações de substrato, inibidores, entre outras coisas. E no meu laboratório, né, no laboratório que eu trabalho atualmente, que é o do professor Dr. Chris Kennedy, foi desenvolvida uma técnica, na verdade, baseada em estudos anteriores, foi aperfeiçoada uma técnica principalmente para usar em Trutharcoides, onde a gente isola os hepatócitos da Trutharcoides, submete eles a uma solução, na verdade, adiciona no meio aonde eles estão suspensos o substrato da PGP, geralmente fluorescente, para facilitar a quantificação, e a gente incuba esses hepatócitos por um determinado tempo, permitindo a acumulação desse substrato dentro da célula. Então, a gente faz uma centrifugação. As células, então, elas vão formar um pellet, e a gente vai ter um sobrenadante. O sobrenadante contém um excesso de substrato, e as células vão ter o substrato de uma maneira intracelular. Remove-se, então, o excesso de substrato, se coloca um meio novo, e aí a gente incuba novamente, e é nesse momento que a gente vê o efluxo mediado da PGP. No final, a gente pode centrifugar e a gente pode analisar a concentração desse substrato, tanto no meio intracelular como no meio extracelular. Essa técnica, ela permite a avaliação da atividade da PGP, o que possibilita estudos de inibição, por exemplo. Bom, eu resolvi trazer um exemplo de como a gente mostra esse estudo feito com hepatócitos. Então, basicamente, aqui a gente tem o tempo, aqui a concentração do substrato, que pode ser diversos substratos, dependendo do substrato que você quiser estudar, tá? A gente tem, então, a fase de acumulação. Aqui, no caso, a cada intervalo de tempo,
Na fase de acumulação, as células elas foram centrifugadas, o pellet foi ressuspendido e a concentração do substrato foi calculada. Então, a gente pode ver um aumento ao longo do tempo da acumulação, e quando a gente coloca o meio novo, a gente começa a ver atividades da PGP, juntamente com tem a própria difusão simples também, que vai acontecer, já que o meio é novo, mas também é intermediado pela PGP, e a gente pode avaliar esse fluxo tanto avaliando a concentração no meio extracelular como no meio intracelular, sendo que o que a gente mais usa mesmo é o meio intracelular para fazer esse estudo. Então, aqui seria a taxa de fluxo, basicamente, a atividade da PGP. Bom, então, utilizando essa técnica, um dos doutorandos do laboratório, que se formou há um tempo já, ele realizou esse estudo no nosso laboratório, onde ele utilizou o doxorubicina, que é um substrato da PGP, ele é fluorescente, então é muito fácil de fazer o cálculo da sua concentração, e ele estudou o inibidor da PGP não competitivo, o taraquidar. Nesse gráfico aqui, mostra a concentração de doxorubicina na fase de acúmulo intracelular após 120 minutos de incubação. E a gente pode ver que, quando inibida, quer dizer, quando os hepatócitos são submetidos ao inibidor da PGP, a gente pode observar um aumento da concentração de doxorubicina no meio intracelular, sugerindo uma inibição da PGP. Uma outra coisa que esse estudo tentou desvendar é o uso energético da PGP. Né? Uma vez que se sabe que a PGP, para funcionar, ela precisa ter a hidrólise do ATP, e assim gastando energia, se esperava que a concentração de ATP livre nas células diminuísse quando o transporte fosse realizado. Então, essa linha aqui, ó, que a gente está vendo, os círculos pretos, é a doxorubicina numa concentração de 5 micromolar, desculpa. E a gente pode ver que na fase de acúmulo, na tentativa de evitar o acúmulo, a PGP começaria a funcionar, diminuindo a quantidade de ATP livre. As bolinhas brancas aqui é o controle, ou seja, sem doxorubicina, é normal. E o triângulozinho invertido aqui, que já basicamente junto com o controle, é a presença de doxorubicina junto com o taraquidar, que é o inibidor da PGP, sugerindo que quando o taraquidar está presente, a PGP está sendo inibida, basicamente porque a hidrólise do ADP está sendo inibida, aumentando a concentração de ATP livre dentro das células, voltando basicamente ao estágio do controle. Bom, um outro estudo realizado no nosso laboratório, a fim de entender um pouco mais sobre a indução da PGP, lembra que eu falei que os estudos da indução da PGP é bem escasso? Na verdade, esse estudo realizado pelo Jackson e o Koenig, em 2017, é um dos poucos que realmente mostra um efeito direto do receptor pragnona X em indução em peixes. Tá? Para esse estudo foram utilizados zebrafishes. Os zebrafishes foram divididos em 3 grupos: animais controle, animais que foram expostos ao agonista do peixe do receptor pragnona X e peixes expostos a uma combinação de agonista e antagonista, tá? Sendo que o agonista é o composto pregnelona 6-alfa-carbonitrila, conhecido como PCN, e o antagonista é um antifúngico conhecido como cetaconazol, tá? Esses animais foram expostos 48 horas nesses tratamentos, e após essas 48 horas, eles foram expostos à rodamina 1,2,3. Após serem expostos à rodamina 1,2,3, diferentes animais foram coletados em diferentes tempos. Os seus fígados foram coletados para avaliação da concentração de rodamina 1,2,3 dentro do fígado do peixe. Então, é basicamente um estudo em vivo, os animais foram expostos em vivo e a concentração de rodamina foi feita no fígado através de fluorescência. E aqui a gente pode ver, aqui a gente tem os animais no tempo zero, os animais após 1h30 de exposição à rodamina e após 3 horas de exposição à rodamina.
na linha sólida é o controle, nos pontinhos é o antagonista junto com o agonista, e no tracejadinho aqui é só o agonista. Quando a gente tem só a presença do agonista, a gente vê que o acúmulo de rodamina 1, 2, 3 é menor, o que sugere uma indução da PGP. Essa indução ela foi revertida quando o animal foi exposto junto com o antagonista, junto com o agonista, voltando ao nível do controle, sugerindo sim que a PGP em peixes também é induzida através do receptor pragnona X. Bom, frente a todo esse estudo de hepatócitos e de fígado e de localização, novamente a gente tem evidências que a PGP tem uma função muito similar daquela conhecida em mamíferos, sendo presente em hepatócitos, em células na membrana apical, conectada aos canículos biliares, transportando essas moléculas xenobióticas para dentro do canículo biliar, que então vai ser levado até o duodeno e eliminado via fezes. Bom, agora a gente vai chegar no assunto que é o tema de na verdade, de todos os capítulos da minha tese, mas eu vou falar de um capítulo específico da minha tese, e a minha investigação sobre o papel da PGP na barreira hematoencefálica em peixes, tá bom? Como a gente viu em mamíferos, a PGP ela é presente nessas barreiras que protegem órgãos sensíveis, como o cérebro. Mas antes de eu falar sobre PGP, barreira, eu tenho que falar um pouco sobre o que é a barreira hematoencefálica, para aqueles que não conhecem. Tá? Como o nome já diz, barreira hematoencefálica, hemato de sangue, encefálica de encefalização, cérebro, então é a barreira que está entre o sangue e o cérebro. Tá? E o que é ela? É um pedaço ali? Não. A barreira hematoencefálica ela é constituída pelas células endoteliais presentes, que na verdade presentes não, que formam os capilares sanguíneos que entregam sangue para o cérebro. Então essas células endoteliais vão ter modificações moleculares e de função que vão permitir construir uma barreira. E a primeira modificação é o que a gente chama de barreira física, que é a presença de proteínas específicas, como as claudinas, as ocludinas, as caderinas, que elas vão criar um bloqueio de passagem entre uma célula endotelial e uma outra célula endotelial. Ou seja, o transporte que é conhecido como paracelular entre uma célula e outra, ele é impedido. A molécula que porventura quisesse cruzar paracelularmente e atingir o cérebro, é impedido pela presença dessas proteínas que formam o que a gente chama de junções oclusivas. Sendo assim, a molécula ela é obrigada, basicamente falando, a passar por toda a célula endotelial. E aí que a gente entra na segunda característica da barreira hematoencefálica, que é sensacional, que é a barreira bioquímica. A barreira bioquímica, então, novamente aqui, ó, células endoteliais, a gente tem um zoom aqui, uma célula endotelial. Desculpa não traduzir essa imagem, mas ia ficar muito grosseiro a tradução dessa imagem, então eu preferi deixar em inglês mesmo. A célula endotelial, ela é formada por uma variedade de transportadores, cotransportadores, canais, bombas que vão regular, muito bem regulado, o que pode entrar na célula endotelial, o que pode sair da célula endotelial, o que vai atingir o tecido cerebral e o que não vai atingir o tecido cerebral. E por isso que se torna muito difícil de entregar, de conseguir que um fármaco seja absorvido no sistema nervoso central, no cérebro, para tratar doenças cerebrais, tá? E uma das proteínas que fazem esse papel é a PGP. Então, a PGP está aqui na célula apical dos endotélios, transportando moléculas de dentro da célula endotelial de volta para o lumen do capilar sanguíneo. Bom, mas todo esse exemplo bonitinho aqui de células, com todos esses transportadores, esses esquemas aqui, obviamente ele provém totalmente da literatura de mamíferos. Em peixes as coisas não estão assim bem claras, tá?
existem fortes evidências que a barreira hematocefálica ela existe em peixes, porém ela não é tão potente, tão juntinha, tão bem esquematizada como existe em mamíferos. Porém, existem estudos que avaliam a presença real da barreira hematocefálica em peixes. E existe esse estudo que foi conduzido por Jeong em 2007, onde ele avalia a barreira física da barreira hematocefálica. E como que ele fez essa avaliação? A primeira coisa que ele fez foi pegar um corante, injetar no animal, pegar o cérebro desse animal, colocar na lâmina, olhar no microscópio e ver se esse corante ele atingiu realmente o tecido cerebral ou não. E como a gente pode ver nessa foto aqui, o corante ele se limita basicamente aonde ficam os capilares, não chegando no tecido cerebral por si só. Esse é um corante que teria uma capacidade de passar por mídia paracelular, então por isso que a gente está testando a barreira física. Ele também cruzou a imunodetecção da proteína claudina junto com células endoteliais, geralmente feitas através da Green Fluorescent Protein, que é uma técnica bem utilizada para a detecção de células endoteliais em microscopia, tá bom? E juntando as imagens da presença de células endoteliais junto com a presença de claudina, a gente pode ver que elas são bem correlacionadas, ou seja, sugerindo a presença de claudinas e células endoteliais em capilares sanguíneos de peixes. O que, basicamente, denomina a presença de uma barreira hematocefálica, uma barreira física na barreira hematocefálica. Alguns outros estudos também avaliaram a barreira bioquímica da PGP. Da PGP não, da barreira hematocefálica. E basicamente foi a detecção da PGP, utilizando novamente o anticorpo C219 e fazendo esse cruzamento com as células endoteliais, utilizando essa proteína, esse green protein, né, a proteína verde de fluorescência. Então, nesse caso, nessas imagens que eu estou mostrando para vocês, a PGP está em vermelho, as células endoteliais estão em verde. Aqui a gente tem o tecido cerebral já desenvolvido, a gente pode ver a presença pouca de PGP aqui, mas geralmente bem perto ali das células endoteliais, sugerindo a presença ali de PGP na barreira hematocefálica. Esse estudo aqui foi feito em zebrafish, é um estudo que fez a análise do desenvolvimento do zebrafish e como a PGP estaria vinculado a esse desenvolvimento do zebrafish, principalmente na formação do tecido cerebral. E a gente pode ver a presença da PGP aqui nas regiões dos olhos, nas regiões aqui do cérebro, sugerindo a presença, então, da PGP no cérebro, basicamente associada à barreira hematocefálica em peixes. Então, tendo uma sugestão aí que a barreira hematocefálica em peixe é real, tanto na parte física como na parte bioquímica. Bom, mas o Miller, lembra do Miller? Aquele grupo que separou os túbulos renais um por um embaixo do microscópio? Pois é, eles resolveram pegar aquele fish e o dogfish, tá? Que é basicamente um tubarão, e fizeram a mesma coisa. Eles pegaram o cérebrozinho lá do peixe e separaram os capilares sanguíneos embaixo da lupa, isolando-os. O isolamento dos capilares sanguíneos foram, então, submetidos a substratos fluorescentes da PGP e ele avaliou a concentração de fluorescente dentro do lúmen dos capilares, como a gente pode ver aqui. Tá? A gente pode ver aqui também que essa linha vermelha aqui seria um corte transversal do capilar e mostrando a intensidade conforme o corte aqui. A gente pode ver que a fluorescência é baixa, quando chega no lúmen é alta, abaixa de novo ali, seguindo essa parte aqui, e sobe novamente e depois abaixa, tá bom? Então, essa metodologia permitiu que o Miller conseguisse estudar a atividade da TGP. Então, ele pegou novamente, submeteu os capilares a uma combinação de químicos, né, sendo substrato da PGP fluorescente, junto com o inibidor da PGP, e no caso ele usou a ciclosporina A e o seu análogo, o Valspadar, e ele pôde ver uma diminuição de fluorescência no lúmen desses capilares isolados.
sugerindo que a PGP está na barreira hematocefálica e que ela está evitando o acúmulo de compostos dentro do cérebro. O que então levou à minha pergunta do primeiro capítulo da minha tese, que é qual a relevância da glicoproteína P na proteção do sistema nervoso central em peixes, principalmente contra contaminantes ambientais. Sendo assim, o objetivo desse meu primeiro capítulo da tese foi determinar a relevância da glicoproteína P na proteção do sistema nervoso central em peixes teleosos contra neurotoxicantes. E a minha hipótese... desculpa, antes de chegar na hipótese. Fui um pouco adiantado aí, Vinícius. Bom, antes de eu falar da minha hipótese, eu vou falar um pouco das ferramentas que eu utilizei, tá? Então, como eu já venho dando alguns spoilers, eu utilizei a ivermectina, tá? Que é um neurotoxicante específico do sistema nervoso central, porque ele interage com GABA receptores que são sugeridos, que suas presenças é basicamente limitada ao cérebro, tá? Então, quando ele se liga aos GABA receptores, eles vão disparar mais potenciais de ação, fazendo com que os neurônios não tenham um intervalo de descanso, e o que pode levar à paralisia de alguns caminhos neurais, e o que pode levar à paralisação muscular, cardíaca, respiratória, entre outros problemas, tá? E a gente sabe que, baseados em estudos em mamíferos, a gente sabe que a ivermectina é um substrato da PGP. Eu utilizei também a ciclosporina A como inibidor. Ela foi usada como inibidor competitivo. Como eu já falei, ela é um imunossupressor e ela tem uma alta afinidade pela PGP. Apesar de ter alguns efeitos adversos na clínica, pode ser muito bem utilizada nesse contexto para avaliar a capacidade inibitória da PGP e os efeitos da sua combinação com a ivermectina. Bom, o que leva então à minha hipótese, que basicamente, uma vez que eu faço a inibição da PGP pela ciclosporina A, a gente teria um aumento do acúmulo da ivermectina dentro do tecido cerebral dos peixes, o que aumentaria os danos neurais, o que levaria a um aumento de disfunções comportamentais. Ou seja, a gente veria que o animal não está ali se comportando como ele geralmente se comporta, né? Talvez dando menos, talvez tendo comportamentos erráticos maiores, entre outras coisas mais. Bom, para eu fazer esse estudo, eu utilizei esse equipamento chamado Sorobox. Ele é produzido pela empresa Loligo, que fica na Dinamarca, tá? Esse sistema ele foi desenvolvido para estudos de preferência em animais, em peixes, para ser mais exato. Para ver se o animal tem uma preferência de temperatura, uma preferência de oxigenação, uma preferência de pH, entre outros. Porém, no nosso laboratório, a gente adaptou para estudos de atração e fuga. Por quê? Porque o Shadowbox, que seria esse tanque aqui, que possui 2 círculos conectados por uma passagem, aqui, permite que o peixe se movimente livremente entre um lado e outro, e um lado e outro. Porém, o fluxo criado por bombas que conectam cada lado da câmara com uma torre de mistura permite a criação de um fluxo de água em direções opostas que evita a mistura da água de um lado do tanque com o outro lado do tanque. Ou seja, o animal pode se mover livremente de um lado para o outro, porém a água que está aqui vai ter propriedades diferentes da água que está desse lado. Esse mecanismo ele foi desenvolvido basicamente para manter um lado mais quente e o outro lado mais frio. Porém, para o meu estudo, como não era o foco era a avaliação de fuga e atração, o sistema foi mantido sempre a 28 graus, que é a temperatura ideal do zebrafish, que é o meu modelo experimental, tá bom? E esse sistema também permite uma regulação bem minuciosa da temperatura. Toda vez que a temperatura de um dos lados da câmera diminuía, o sistema, que é conectado por esse equipamento chamado DAC e conectado num computador, ele liga uma bomba que vai mandar a água ou para um banho a 35 graus ou a 4 graus. Vai para 35 graus caso eu precise esquentar essa água para manter a 28,
e vai para 4 graus, caso, porventura, a temperatura foi acima de 28, vai mandar para 4 graus para diminuir a temperatura, mantendo sempre a condição experimental a 28. E aqui embaixo a gente tem uma luz infravermelho e uma câmera que detecta a luz infravermelho. Essa combinação permite que a gente veja o animal num contraste basicamente branco e preto, ou seja, o fundo vai ser branco, o animal vai ser preto, e isso vai ser utilizado para fazer o rastreamento do animal no software que vai estar ligado ao computador, que é ligado a esse sistema. Esse software, ele consegue medir a velocidade do animal a cada segundo e consegue monitorar a passagem de um animal de um lado para o outro. Na verdade, ele mapeia como se fosse 2D, né, o eixo X e o eixo Y, e ele tem a localização do animal em cada parte desse eixo, tá? Junto com isso, eu faço uma gravação do animal para possibilitar análise de comportamentos através de vídeo, tá? Bom, sendo assim, esse sistema todo me permitiu avaliar diversos parâmetros comportamentais no zebrafish. Aqui eu listei todos que eu utilizei no meu doutorado. Eu não vou mostrar dados de tudo isso, mas eu vou falar sobre eles para vocês entenderem o que o que a gente é capaz de fazer com esse sistema. Eu dividi eles em domínios aqui, em relação ao que ele afeta no animal. Então, quando a gente fala de parâmetros de atividade, basicamente a gente está falando da capacidade natatória do animal. Então, eu consegui avaliar a velocidade média, a velocidade máxima e o tempo que o animal passou imóvel. E isso foi analisado em diferentes intervalos de tempo, que vai ficar mais claro quando eu falar um pouco melhor do modelo experimental do meu experimento. Dentre os comportamentos exploratórios do animal, a gente tem o número de passagens e as conversões de 90 graus. O número de passagens é nada mais do que o quanto o animal foi de um lado para o outro na câmera, que mostra que o animal está curioso em saber o que tem de um lado e o que está do outro, que é um comportamento bem clássico exploratório. Já as conversões de 90 graus é exatamente essa figura aqui desse peixe, dando essa viradinha aqui, quando ele meio que entorta o corpo, formando um ângulo de 90 graus. Isso demonstra que o animal ele está circulando, buscando algo na coluna d'água. Então, a gente classifica isso como um comportamento exploratório. Uma vez que um lado da câmara, um lado do shuttlebox, não misturar com a água do outro lado do shuttlebox, me permite de colocar um químico de um lado e saber se o animal vai para esse lado, tem a tendência de passar mais tempo desse lado ou não. No meu caso, eu coloquei extrato de ração e vi se o animal passou mais tempo lá. Então, eu fui capaz de avaliar a atração do animal e a sua resposta olfatória. Eu também avaliei comportamentos relacionados à coordenação motora, basicamente avaliando a taxia. A taxia é quando o animal ele perde equilíbrio, ele não consegue se manter na coluna d'água, ele vai ficar no fundo do tanque e pode até ficar horizontalzinho, assim, deitadinho, quase ali pronto. Quando a gente acha que o peixe está quase morrendo, é mais ou menos assim que ele fica. Isso que a gente fala que ele está em um estágio de ataxia. E respostas relacionadas a medo e ansiedade, que é basicamente o peixe, assim como todo organismo, uma vez que ele se sente ameaçado, ele tem a tendência de fugir, né? Se o animal não foge, a gente fala que ele está letárgico. Então, a letargia foi o que eu avaliei. E a letargia ela foi avaliada através da ausência de resposta de fuga frente a estímulo mecânico. Basicamente, eu coloquei minha mão dentro da água e fui cutucar o peixe. Se o peixe saiu nadando, ele não está letárgico. Se o peixe ficou lá parado, ele está letárgico. Bom, então, usando o sistema, eu tenho todos esses parâmetros que eu avaliei e agora vamos falar por si só dos meus tratamentos, né? Como que eu resolvi avaliar a interação da PGP junto com contaminantes, pesticidas ambientais? Bom, eu utilizei o zebrafish, como eu já mencionei, por ele ser um modelo ótimo para estudos comportamentais, ter um tamanho ótimo, ter todo um catálogo de comportamentos que são exibidos pelo zebrafish. Eu administrei injeções intraperitoneais
de diferentes químicos segundo os seus tratamentos. O primeiro tratamento é a ivermectina, tá? Numa dose de 2 milimols por quilograma. E depois eu tenho 3 tratamentos com uma combinação de ivermectina com inibidores da PGP, a ciclosporina A, sendo que eu mantive a dose de ivermectina e eu alterei a dose da ciclosporina A, sendo que a dose mais baixa foi de 1 milimol por quilograma e a dose mais alta foi de 5 milimols por quilograma. Esse estudo teve que ter 3 controles, porque o salina seria o controle basicamente da injeção, né? Uma vez que a gente tem que, para administrar o químico, o fármaco e o químico, a gente tem que usar um veículo líquido, que no caso é a salina. Porém, como esses químicos, tanto a ivermectina como a ciclosporina A, por terem propriedades hidrofóbicas, que é muito característica de substratos da PGP, não são solúveis em água. Então, eu tive que utilizar DMSO para preparar soluções, o que me gerou um veículo que, na verdade, contém 0,02% de DMSO, e eu tive que testar os efeitos neurotóxicos do veículo também. Também tive que contar com um controle do inibidor, né, para ver se a ciclosporina A por si só não tem efeito neurotóxico. Então, 7 grupos para avaliação das interações aí da ivermectina com a ciclosporina A. Bom, de uma maneira geral, uma visão geral de como eu conduzi esse experimento, tá? Então, após a injeção de cada grupo, tá? Esses animais foram colocados no shuttle box, tá? E eles ficaram lá no shuttle box 3 horas e meia, se adaptando, esperando o efeito do fármaco. E durante essas 3 horas e meia, eu fiz uma análise temporal da resposta do animal, tá? Após 3 horas e meia, eu adicionei extrato de ração, tá? Produzido com ração comercial, moída, adicionando água e deixando bem líquido mesmo, sem remanescentes de pellets ou qualquer outra suspensão. Coloquei, esperei mais 10 minutos para ver a resposta frente ao estímulo olfatório, e aí eu concluí o experimento. Então, para cada peixe, foram 3 horas e meia de experimento para cada animal, tá? Eu tenho 7 grupos e eu usei 8 animais por tratamento. Então, é um belo de um tempinho aí, vendo o peixe nadar no shuttle box. Tá? Na análise temporal, então, como que eu realizei essa análise temporal? Então, como eu disse, do tempo zero até 3 horas e meia, que seria 210 minutos, tá? Eu fiz, em cada intervalo de 5 minutos, eu calculei a velocidade média do animal, a velocidade máxima do animal, a passagens por minuto, as conversões em 90 graus por minuto. Esses dados foram, então, normalizados para cada indivíduo e foram, então, submetidos a uma curva logística. Não submetidos, mas eles formaram uma curva logística num plot que vai ter tempo versus velocidade média do animal proporcional ao dado normalizado para cada indivíduo, tá? Pelo fato dos meus dados ainda não estarem publicados nas revistas e não tem nada oficializado ainda, eu só vou mostrar o dado de velocidade média, tá bom? E tá aqui os dados de velocidade média. Como eu disse, a gente tem tempo, e aqui a gente tem a velocidade média em proporção, normalizando para cada indivíduo. Em vermelho, a gente tem a salina. Em verde, a gente tem o DMSO. Em azul, a gente tem a ciclosporina A, que são os 3 controles. A gente pode ver que eles estão bem juntinhos, tá? E eles diminuem, ou seja, isso significa que existe uma diminuição da velocidade média do animal ao longo do tempo, mas isso é bem comum, porque uma vez que a gente transporta um animal de um ambiente para outro ambiente, no caso, eu tirei ele da onde eles estão sendo mantidos para colocar no shuttle box e após uma injeção, né, ainda por cima, eles têm uma tendência de ficar um pouco afobados, um pouco querendo nadar, explorar o ambiente e tudo mais. E ao longo do tempo, já conhecendo melhor o ambiente, eles tendem a se acalmarem um pouco. Então, a gente tem essa tendência de diminuição da velocidade média ao longo do tempo. Então, é bem normal, tá? Porém, a gente pode ver aqui que o laranjinha, que é a ivermectina, essa diminuição já começa a ser um pouco mais abrupta, né? Ali
já está até distante aqui dos controles, na verdade é estatisticamente diferente, apesar de eu não mostrar aqui para não poluir muito a imagem, é estatisticamente diferente, esses três são iguais, esse aqui é diferente, tá? Porém, o mais interessante ainda é quando a gente tem a combinação da ivermectina junto com os inibidores da PGP, a ciclosporina A, e a gente vê que esse efeito é muito mais acentuado e muito mais que acontece em muito menos tempo, né? Na verdade, assim, a gente tem um efeito 50% de diminuição muito mais rápido do que quando a gente for comparar com o controle ou até mesmo com a ivermectina, tá? Sugerindo, então, que a PGP tem um papel importante aí protegendo o sistema nervoso central contra contaminantes. Bom, mas vamos para o outro experimento, então, me lembrando, depois das 3h30, eu coloquei o extrato de ração, né, bem aqui, nesse ponto aqui, e eu avaliei o quanto que o animal passou de tempo antes e depois da ração, tá? Um lado que eu coloquei o extrato de ração, eu chamei de lado teste, e o outro lado eu chamei de lado branco. Então, basicamente, eu avaliei o tempo gasto do animal no lado teste antes da ração e depois de colocar a ração, tá? Eu também avaliei a velocidade média, velocidade máxima, passagem por minutos e conversões na presença do estímulo olfatório, só para ver se existe alguma variabilidade frente à resposta do animal também. Esses tempos gastos de cada lado foi utilizado para cálculo do índice de reação, que vai constatar a atração ou não. No final do teste, depois que eu terminei tudo, eu abri lá a cortina, eu olhei para o animal e eu verifiquei se o animal estava táxico, se ele tinha letargia e também a mortalidade, tá? Porém, como eu já disse, né, os dados ainda não foram oficialmente publicados, então eu só vou estar mostrando aqui os dados de atração mesmo, tá? Bom, só para exemplificar como que eu fiz o cálculo do índice de reação, tá? Foi feito basicamente usando a porcentagem do tempo após o estímulo, menos a porcentagem do tempo antes do estímulo, e se esse valor é positivo, a gente constata a atração, se esse valor é negativo, a gente constata a fuga, e se esse valor é zero, a gente diz que o animal foi indiferente ao estímulo. Bom, aqui a gente tem os resultados, então. Em preto é atração, em cinza é fuga, e em branco é indiferente. Aqui é a porcentagem de peixes que apresentaram a resposta, e aqui os diferentes tratamentos, embaixo no eixo X. Como a gente pode ver, todos os controles foram atraídos pelo extrato de ração. Já no tratamento exposto somente à ivermectina, a gente já tem uma variação de respostas. Alguns animais fugiram, achando provavelmente devido a algum efeito algum efeito ocasionado na resposta olfatória, levou o animal a achar que seria um químico que fosse causar algum dano e não necessariamente comida, ou seja, o animal está interpretando erroneamente o estímulo, e animais que foram indiferentes. Porém, quando a gente tem a ciclosporina A atuando junto com a ivermectina, ou seja, quando a PGP está bloqueada, a gente vê que os animais, eles basicamente se tornam cada vez mais indiferentes ao estímulo. E, na verdade, isso sugere que o animal, além de perder a capacidade olfatória, ele não tem a capacidade de nadar ou de ir atrás dessa comida, ou de fugir, ou de sentir atração, nem nada. E isso casa muito direitinho, se você for pensar que aqui, ó, na parte de análise temporal, os animais basicamente perderam a capacidade natatória, eles não estão mais nadando. E isso é muito conectado com o efeito da ivermectina, que pode levar à paralisação muscular. Bom, sendo assim, as conclusões desse meu estudo foi que a administração intraperitoneal de ivermectina causa uma diminuição na capacidade natatória e na perda da capacidade olfatória, e que os efeitos adversos causados pela ivermectina é intensificado quando co-administrado com inibidores da PGP, como a ciclosporina A, sugerindo que a PGP tem um papel relevante na proteção do sistema nervoso central em peixes. Bom,
Eu acabei de falar de basicamente dos estudos em diferentes tecidos da PGP, que são mais comuns, tá? Sendo que o meu, avaliando a barreira hematocefálica, ah, finaliza aí os mais comuns. Porém, existem outros tecidos e outros estudos que também avaliaram a PGP, mas não numa larga tão extensa e não chegaram a resultados tão conclusivos assim, mas que eu acho que vale a pena mencionar. Como é o caso da PGP em brânquias, onde foi observada uma expressão gênica, mas uma ausência do sinal quando feita a imunodetectação com C2 ou seja, a gente foi capaz de detectar a expressão, mas a proteína por si só não foi capaz de detectar. E em estudos de embriões em zebrafish, usando aquela técnica de nocaute genético, que o animal não expressa mais a PGP, no caso, ele avaliou o efeito da exposição de benzoapireno, benzoapirin em inglês, que eu estou mais acostumado, desculpa, avaliou que quando os animais são submetidos a esse contaminante, e eles avaliando o atraso da eclosão após a fertilização, eles perceberam que nos animais que são deficientes, o efeito é muito maior não, é maior do que comparado com aqueles que possuem a proteína, sugerindo também um efeito protetor em embriões de zebrafish. Concluindo então, gente, finalmente, a gente pode dizer que no rim, meio que é bem análogo à função de mamíferos, transportando a PGP transportando xenobióticos para o lumen do néfron para ser excretados via urina. No intestino, ele atua na célula apical dos enterócitos, impedindo a absorção. No fígado, ele atua na célula apical dos hepatócitos associados aos canículos biliares, exportando esses xenobióticos para a bile, que vai ser então excretada no duodeno e vai acontecer a eliminação via fezes. No meu estudo, eu pude verificar um efeito protetivo da PGP no cérebro, e estudos com brânquias sugerem uma possível expressão nas brânquias, porém, a proteína em si não foi detectada. Sendo assim, eu tenho alguns direcionamentos futuros em relação ao estudo da PGP, sugerindo que mais estudos sejam feitos investigando a eliminação desses xenobióticos, principalmente utilizando contaminantes ambientais, como pesticidas e hidrocarbonetos, que são os mais conhecidos por serem substratos da PGP, tá? Existe a necessidade de desenvolvimento de um modelo in vitro que simula a barreira hematocefálica para que a gente consiga realmente medir a atividade da PGP na barreira hematocefálica. É uma coisa que eu gostaria muito que já estivesse desenvolvida, que ia facilitar muito o meu trabalho, mas infelizmente ainda não está desenvolvido, então está aí um ramo que precisa ser mais explorado. Urgentemente precisa de um desenvolvimento de anticorpos monoclonais específicos para PGP em peixes, uma vez que a gente viu que anticorpos monoclonais de mamíferos pode ter a reatividade cruzada, principalmente no fígado, tá? E, além disso, a necessidade de mais estudos avaliando a indução da PGP a nível genético e proteico. Sendo assim, eu termino a minha apresentação. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, o convite realizado pela professora Isabel. Eu também gostaria de agradecer ao governo brasileiro que forneceu a Bolsa de Ciências Sem Fronteiras para que eu pudesse fazer o meu doutorado pleno aqui no Canadá. Gostaria de agradecer à instituição que eu trabalho, a SFU, que foi de braços abertos me receber, e a bolsa na verdade, o auxílio financeiro recebido pela Agência de Fomento aqui do Canadá para que a gente pudesse comprar os suprimentos e todos os equipamentos que foram utilizados nesse estudo.